te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar, sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazer-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Não vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos um dia e noite gritando por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vir, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 29º domingo do tempo comum, já chegando bem próximo do final do ano litúrgico. E a liturgia vai nos conduzindo a esse caminho que Jesus percorre no Evangelho de São Lucas, que é esse caminho para Jerusalém. E cada etapa que Jesus percorre, ele vai nos ensinando, ele quer nos libertar, ele quer nos curar, ele quer trazer para nós tudo aquilo que ele veio com o grande objetivo de revelar tudo aquilo que é amor do Pai, graça do Pai para toda a humanidade. E hoje a liturgia nos apresenta o grande sentido da nossa vida de fé, a fonte de grande bênção que temos, que é a oração. E aqui na primeira leitura do livro do Êxodo, fala do povo de Amaleque. Esse povo era um povo que criava então conflitos com o povo de Israel. Era inimigo muito radical, os amalecitas,
E eles então guerreavam contra o povo de Deus, e Moisés era o intercessor do povo de Israel. E Josué, ele tinha os seus soldados e guerreava contra os amalecitas. Mas Moisés então ficava no monte, rezando e intercedendo por Josué, intercedendo pelos guerreiros de Israel. E quando Moisés se cansava, ele levantava os seus braços aos céus, suplicando que Deus concedesse então ao seu povo, o povo de Israel, que eles pudessem então vencer os amalecitas com suas maldades. E quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. Quando Moisés ele cansava, que seus braços pesavam, o povo de Amaleque ia superando o povo de Israel, os guerreiros de Israel. E aí então Arão e Hur ficou um de um lado e do outro, segurando os braços de Moisés, os braços estendidos, e aí o povo de Israel venceu os amalecitas pela espada. Então Deus intercedeu por aquele povo. Não é que Deus não amava a todos, Deus amava a todos, mas aquele que rezava. Então aqueles que só guerreavam, acabou perdendo a guerra porque eles não tinham uma compreensão e não valorizavam a comunhão com Deus e não tinha unidade para com Deus. E o povo de Israel então tinha os seus intercessores, que era Moisés, que era Hur, que era Arão, e os guerreiros, né, comandado por Josué. E eles então venceram. Assim somos nós na nossa vida de fé. Precisamos, para vencer todo o mal, né, porque os amalecitas, eles representavam o mal. O povo de Israel representava o povo de Deus, o povo de oração. Então, que nós cristãos católicos, todo cristão, ele possa ter nas suas condutas a grande fonte de bênção e graça, que é a oração. Aqui no Evangelho fala desse homem que não tinha nenhuma, não temia a Deus, não respeitava homem algum, era um autossuficiente. Tinha poder porque era juiz, e essa mulher precisava que ele praticasse a justiça para com ela, e ela insistiu, ele não fez por amor, mas fez por insistência. Imagina se aquela insistência daquela mulher convenceu aquele homem mau. Imagina um coração, isso é para nós se comparar, amados. Imagina o coração de nosso Deus se não atenderá às nossas súplicas. Muitas vezes nós duvidamos e nos enganamos porque Deus tem lá as suas demoras, porque Deus tem lá os seus desígnios. Muitas vezes as demoras de Deus se faz necessário, nós não compreendemos humanamente, mas ela se faz necessário. E também se faz necessário o que Deus acha que é melhor para nós. Porque muitas vezes nós pedimos algo e queremos receber aquilo que está no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração, mas Deus, ele tem muito mais para nós. Por isso ele nos atende em toda a nossa oração. O que precisamos, então, para que nós tenhamos comunhão com Deus numa vida de oração? A fé. A fé, ela é o ponto principal, porque Jesus, ele teme, aqui no final do Evangelho, teme de, quando ele voltar, não encontrar mais fé, porque as pessoas estão modificando muito, vivendo muito esse espírito de humanidade. E São Paulo fala na sua carta a Timóteo, fala de nós termos essa vida de oração, buscando em Deus o conhecimento da verdade, que é a sabedoria, movido por esse espírito de oração, que esse espírito de oração nos traga as informações que realmente precisamos. Por isso precisamos de sabedoria. Então que a liturgia desse final de semana nos ajude, amados, a contemplar mais Deus em oração. Sermos pessoas
voltada a uma espiritualidade aonde a oração seja o centro da nossa vida. Tem muitas famílias que têm uma vida bonita de oração e por ter uma vida bonita de oração tem uma compreensão das verdades de Deus, que é a sabedoria que São Paulo fala aqui na carta a Timóteo. Então, para nós entender bem os mistérios de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração e de boas condutas. E conhecendo as verdades de Deus através do Espírito que nos ilumina através da palavra, que nos leva então a ter a sabedoria que necessitamos para que possamos viver sempre em comunhão com Deus e vencermos a guerra contra o mal, como o povo de Israel venceu a guerra contra os amalecitas. Que Deus possa nos ajudar, amados, ser homens e mulheres que seja insistente na oração, como pede a liturgia desse domingo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.